recepção. Eu quero contar para você uma breve história. Fique atento comigo, preste muita atenção. Um rapaz, do nada, ganha sem saber um lindo sítio de herança de um parente distante que morreu e ele nem conhecia. O vizinho do sítio chegou e disse para ele: que sorte, hein? Você não tinha nada, agora tem um sítio desse? O rapaz, olhando para o seu vizinho, ainda desconhecido, disse: não sei, vamos ver. Dias depois, o vizinho veio ver o rapaz sozinho, trabalhando naquele sítio tão grande. Chega perto dele e diz: que azar, hein? Você ganhou o sítio, mas não tem nenhum cavalo para ajudar você a arar a terra. O rapaz, ainda não conhecendo bem o seu vizinho, disse: não sei, vamos ver. Um mês depois, 2 cavalos selvagens que viviam nas montanhas se perderam e ficaram presos dentro do curral desse rapaz. O vizinho, mais uma vez, disse: que sorte, hein? Você não tinha nenhum cavalo, mas agora tem 2 que ficaram presos no seu curral. Cavalos fortes, selvagens, pujantes. O rapaz responde: não sei, vamos ver. Passado alguns dias, o rapaz, domando os cavalos selvagens, cai e quebra uma das pernas. O vizinho então vem e diz: que azar, hein? Você não tinha nenhum cavalo, agora quebra a perna tentando domar esses cavalos. O rapaz, que ainda não conhecia bem o seu vizinho, responde: não sei, vamos ver. Alguns dias depois, o país entra em guerra. Todos os rapazes daquela idade vão servir na guerra, mas o rapaz do sítio, por estar com a perna quebrada, não foi para a guerra. O vizinho, ainda desconhecido, chega perto do rapaz e fala: que sorte, hein? Todos vamos para a guerra, mas você não, por estar com a perna quebrada. O rapaz então responde com muita sabedoria e graça ao seu vizinho: não sei, vamos ver. Essa história fala muito sobre nós. Fala muito sobre o que vivemos hoje. Aos olhos de algumas pessoas perto de nós, o que nós estamos vivendo pode ser sorte. Outrora, a sorte pode se tornar um azar. Vai depender do ponto de vista que cada um de nós enxergamos tais situação. Aquele vizinho que recebeu o sítio, ele não afirmou que ele tinha sorte ou que ele tinha azar. Ele sempre disse: eu não sei, vamos ver. Porque às vezes, uma perna quebrada, para nós, é motivo de murmuração, sim ou não? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ficar tanto tempo com a minha perna quebrada, enfaixada aqui num gesso? Mas sabemos nós, será que Deus quebrou a perna para que nós não chegássemos a ir em algum lugar que não deveríamos ir? Ganhar um sítio de herança pode ser muito bom para cada um de nós, sim ou não? Mas aos olhos daquele vizinho, de primeira foi sorte, e depois foi azar, porque ele não tinha preparação para cuidar do sítio. Então, às vezes, a palavra de hoje qual que é? O lugar secreto da sua? Às vezes, nós vamos interpretar mal aquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus está nos abençoando, mas por olhar por uma perspectiva errada, vamos pensar: mas que azar. Às vezes, Deus está nos dando um livramento, para que nós não venhamos viver algo pior na nossa vida. Não entendemos, e mais uma vez dizemos: que azar. Às vezes, a bênção que deveria ser que sorte, vai ser que azar. Ou que aquilo que deveria realmente ser um azar, nós vamos descobrir um pouco para frente, que sorte. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como Deus escondeu em um lugar secreto a sua promessa. Fala para alguém que está perto de você: a sua promessa está escondida em um lugar secreto que só você pode achar. É muito interessante o que Deus vai falar comigo e com você hoje. Eu já chorei, irmãos, mas eu já chorei
mas eu já chorei, porque eu estava com um texto no Word de 4 folhas para essa mensagem. Quando eu li o texto, Deus falou assim: você não entendeu, lembra do seu dia de ontem. E eu fui parar e analisar o meu dia de ontem, e de repente eu me pego sentado aqui conversando com o pastor Jackson, e Deus impulsiona a mim a sair da minha boca uma frase: eu sei as promessas que Deus tem para mim, porque eu já as encontrei em um lugar secreto. E aquele momento, pastor Jackson, o Senhor terminou de entregar essa mensagem, que Ele mudou tudo. Depois eu te mando até o Word antigo para você tentar encontrar. Então vamos lá. A mente sempre vai tentar julgar uma situação como boa ou ruim. A sua mente, diariamente, momentaneamente, segundo após segundo, vai tentar julgar os seus momentos como bons ou ruins, os seus relacionamentos como bons ou ruins. Ela fragmenta a realidade como se estivéssemos vivendo uma existência isolada. A mente, ela vai fragmentar os nossos momentos baseado na nossa expectativa, baseado nas experiências que estamos vivendo, baseado no nosso estado mental, baseado no nosso estado emocional. A sua e a minha mente sempre tem uma balança entre bom e ruim, e pensando: nossa, isso aqui poderia ser melhor, não, esse poderia ser melhor, poderia ter tirado um pouco mais do sal, essa comida está salgada, poderia ter colocado um pouco mais de sal, essa comida está sem sal, o chocolate poderia ter vindo com um pouquinho mais de açúcar, mas ele está totalmente sem açúcar. E assim nós vamos pensando no que é bom e no que é ruim, seja sabor, momentos, emoções, vivência, não importa. Por que que nossa mente faz isso? Porque não sabemos realmente agora o que é bom e é ruim. Quando você olha para 5 anos atrás na sua vida, e se for difícil 5 anos, olha para o ano passado, você vai ver que houve momentos que você viveu, que você naquele tempo disse: nossa, mas agora Deus resolveu me esmagar. E agora você vê que aquele momento te trouxe aqui, e você vê que aquele momento não foi tão ruim, ele foi bom demais. Por quê? Porque no momento nós não conseguimos julgar como deveríamos julgar aquilo que estamos vivendo. O que parece ruim hoje, podemos perceber amanhã que foi muito bom. Assim também, o que parece ser muito bom hoje, amanhã nós podemos ter a revelação que não foi tão bom assim, foi na verdade muito ruim. O nosso tema dessa manhã: o lugar secreto da sua promessa. Não se esqueça disso, o lugar secreto da sua promessa. Eu vou falar sobre isso o tempo todo, para você jamais se esquecer que a sua promessa está guardada dentro de um cofre, que só Deus tem a chave para entregar a você, para que você abra. Se você for em um banco de Fortaleza Máximo, aonde tem aqueles cofrinhos que tem só uma chave, e você chegar com a sua chave, o gerente vai ter uma chave igual à sua, para abrir junto com você, para ter certeza que você é você mesmo. Eu quero dizer que a promessa que Deus tem para você, Ele vai abrir junto com você essa porta. Ele tem uma chave e você vai ter outra, quando você chegar num lugar secreto e encontrar ela. E Ele não vai te dar um mapa para você vislumbrar. Você, a cada passo, a luz do Senhor, que revela os seus pés e o seu caminho, vai mostrar o caminho que você precisa andar. Ah, Deus está falando aqui. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho é a palavra do Senhor. Então, eu posso afirmar com toda e total certeza que todos aqui presentes, nessa manhã, têm uma promessa firmada por Deus na sua vida. Você pode celebrar isso ou confirmar isso. Deus tem uma promessa firmada na sua vida. Aleluia! Mas como nós temos uma balança de bom e ruim, eu também posso afirmar que muitos aqui têm uma promessa da parte de Deus e não faz ideia qual é. Nunca teve a revelação de qual promessa é. Não faz ideia de como vivê-la com a intensidade da verdade da palavra. Muitos que estão aqui têm uma promessa, e eu afirmo isso com toda a fé no Deus ao qual eu creio, Yahvé, o Todo-Poderoso. Mas eu também preciso afirmar que a máxima da sua vida, meu Deus, quem estava aqui na oração? Jesus é a água da vida, mas experimenta como vinho.
Meu Deus. Vamos comigo. A máxima da sua vida, você vai só vivê-la quando você entender a sua promessa. Quando você encontrar a chave, quando você abrir o cofre do lugar secreto. E como essa história que eu te contei, a sua promessa pode ser boa em alguns aspectos, mas ela pode ser ruim em outros aspectos. Faz assim, meu Deus, faz cara de espanto. Uma promessa, apóstolo, pode ser ruim, é claro, dependendo do ponto de vista que você vê, a sua promessa pode ser ruim. Dependendo do ponto de vista que as pessoas virem você vivendo a sua promessa, elas vão entender que você vai estar vivendo a pior fase da sua vida, quando você vai estar entendendo que está vivendo a melhor fase da sua vida. Perspectiva é algo interessante. Quando quando o pastor Marcelo, pastor Amanda, o irmão que eu não guardei ainda o nome, perdoe-me, mas eu vou guardar, pastora Lívia, quando olham esse pedestal, vão ver um pedestal fininho e vão descrever algo, mas se eu viro ele, agora tem outra perspectiva. Estão vendo o mesmo pedestal por outro ângulo, e agora eles percebem que ele não é um mastro reto, ele tem uma curva, ele tem nuances, ele tem vida, ele tem aqui as suas formas. Dependendo da posição que você olhar a sua promessa, ela é muito ruim. Mas se você estiver no ângulo certo, com o mesmo olhar do Deus Todo-Poderoso, você vai ver que ela é muito boa. Você vai ver que ela é extraordinária. Você vai ver que ela é espetacular. E você vai ver que ela vai te colocar para viver a máxima que Deus tem na sua vida. Celebra isso, igreja, em nome de Jesus. Então, quero convidar você para essa jornada da verdade sobre a palavra do Senhor a respeito da sua promessa. Toda e qualquer situação que vivemos tem um propósito. Seja a situação boa ou ruim, ela vai te levar para algum lugar. Eu fui visitado aqui agora, estava com o pastor Werley, o Anderson, e não me lembro qual era a outra pessoa, Rafa. Estava aqui conversando no corredor, de repente chega uma pessoa perto de mim, quando eu olho, eu fiz igualzinho os vídeos. Aqueles vídeos do Instagram, quando você recebe uma pessoa que tem muito tempo que você não vê, que você começa a chorar. A pastora Nilza, parada do meu lado, e eu olhei e falei, cara, foi uma surpresa tão gostosa. Eu abracei ela, matei a saudade, e esqueci de apresentar os pastores a ela, eu só apresentei ela aos pastores, porque a emoção foi muito grande, uma surpresa muito gostosa. A mulher que me consolidou em Jesus, irmãos. Queridos, ela foi dentro da minha casa, colocou um quadro, com um canetão para me dar uma aula. No meio da aula eu disse para ela assim, eu vou continuar ouvindo rap no meu carro com som alto, porque eu amo ouvir rap no meu carro com som alto. Ela falou, não tem problema, pode continuar. Eu falei, que bom, você é crente, já que pode. Pode até quando? Até quando tira isso de nós? Essa foi a pessoa que nós recebemos aqui hoje. Levei ela para a sala da minha esposa, uma mulher que marcou a minha história. Eu amo ela. Eu sou grato a ela. Se estou aqui, eu queria mostrar toda a igreja para ela. Eu não tinha tempo e nem ela. Mas eu queria mostrar. Sabe por quê que eu queria mostrar? Porque o que nós vivemos aqui é fruto da semente que um dia ela teve coragem de plantar. Naquele tempo eu entendi? Não. Naquele tempo, na verdade, eu achava que era muito ruim. Como eu disse para você, mas hoje eu vejo que é muito bom. Então vamos lá. Toda e qualquer situação que vivemos tem um propósito de nos impulsionar. De quê? A ser melhor e avançarmos para aquilo que Deus tem para nós. Impulsionar é tomar um impulso. Quando você vai saltar, como eu faço lá no CrossFit, antes eu tomo um impulso, para que eu tenha velocidade e força para alcançar a altura que eu preciso saltar. Deus, Ele coloca situações na minha vida, para nos impulsionar a alcançar o que Ele tem para nós como igreja, como família, como profissional. Existem homens que nos inspiram e vão nos inspirar por toda a nossa vida dentro da palavra de Deus. Homens e mulheres que por sua vez vivenciaram, geraram vida em nós pelas experiências que eles viveram. Pega alguém que está perto de você e fala com ele assim: existem homens e mulheres na Bíblia que podem tornar você melhor. Alguém sabe, cadê o Daniel? Dani, se você puder melhorar para mim um pouquinho só, não sei se o meu retorno ou se aí à frente.
Eu estou tendo que forçar, eu quero ser mais brando hoje. Amém? Então percebam comigo a vida de Moisés, que nos inspira fala comigo, permanência, força, coragem, determinação, fé e liderança. Moisés teve tantas outras virtudes, mas eu quis colocar essas 5 aqui para que você conseguisse perceber comigo o quanto esse homem tem para nos inspirar, o quanto esse homem tem para extrair de nós o melhor que nós podemos ser, e mesmo que não acreditemos. Deus separou Moisés, isso aqui é muito forte, da sua família, momentaneamente, para colocá-lo em um lugar de privilégio, dentro da casa de Faraó. Olha o que Deus teve a capacidade de fazer para que Moisés cumprisse ou chegasse a alcançar o lugar secreto da promessa da vida dele. Moisés nasce agora sim, não, agora você mitou, agora eu descanso com você, pronto, você tá livre, você só não pode ir embora, porque no final eu preciso do louvor. Vamos lá. Moisés nasce em um momento muito distinto. Existia um decreto por parte do rei do Egito, Faraó: todos os homens que nascerem vão ser mortos, sacrificados. Por que Faraó fez isso? Porque ele não queria que aquela descendência gerasse, que aquela geração gerasse a próxima geração. Tirando todos os homens, como seria a reprodução humana? Não existiria reprodução humana. Moisés nasce justamente nesse momento, aonde o nascimento dele tinha um decreto de morte. Vai nascer e vai ser morto, vai ser assassinado. Só que a mãe de Moisés, como que era o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Não, vamos nessa não, vamos lá. A mãe de Moisés, Joquebede, pega Moisés e esconde ele por 3 meses. Quantos meses? 3 meses é profético, tá? 3 meses significa, era para morrer, mas vai viver. O decreto era para a morte, mas a morte não vence, ele vence a morte. Jesus amado. E aí, queridos, ela esconde ele por 3 meses. Escondendo ele por 3 meses, já não dava mais, porque o chorinho do neném de 3 meses é mais forte, já não tinha jeito. Então ela faz um cesto, passa betume no cesto, coloca a criança no cesto, chega perto do rio, às margens do rio, junto com a sua filha, um pouco mais velha do que Moisés, coloca o menino no rio, solta o menino para que a correnteza leve. A filha então segue para ver como seria o andamento daquela situação, até que Moisés para na porta do jardim de Faraó. A irmã era Miriam, né? E aí, queridos, a filha de Faraó, junto com as suas servas, vê aquela situação e fala: olha, tem uma criança aqui, tem um neném aqui, pega ele. Logo a filha, a Miriam, né, a irmã de Moisés, chega e fala assim: e esse menino? Ela então deve ser filho dos hebreus. Logo o quê? Decreto de morte. Aí a irmã fala assim: a senhora gostaria que eu arrumasse uma hebreia para cuidar dele? Para a senhora? Ué, boa ideia, eu gostaria. Não, espera aí que eu vou chamar alguém capacitado. Quem que ela chama? A mãe. E ela traz a mãe para cuidar do próprio filho, não sendo filho dela agora. Agora eu quero que você viva essa perspectiva junto comigo por outro lado. Você está perto, vendo aquela situação, uma mulher com uma criança escondida num cesto, colocando a criança no rio, e você pensa: o que essa mulher está arrumando? Quando ela solta, você fala: que mãe é essa? Essa mulher é louca. Eu vou ligar para a polícia agora. Olha, tem uma mulher aqui abandonando a criança no rio, ela vai morrer. Ela colocou a criança no cesto. Senhor sargento, corre, o menino está descendo. Ela é uma assassina. Essa mãe é uma mocreia. Ela não quer, essa mãe não deve. Deus errou, Deus não tinha que dar um filho para ela, não. Deus tinha que dar um filho para quem cuida bem. Ei, polícia, vem, corre. Seria assim ou não? Sim.
Então aquilo que é muito bom, agora olhando por outra perspectiva, se torna muito ruim. Ah, meu Deus. Deus separou Moisés da sua família momentaneamente para colocar ele num lugar de privilégio, o palácio de Faraó, tirando da sua mãe o direito de ser mãe. Isabel, Deus tirou de Joquebede o direito dela de ser mãe, para que o filho vivesse. Ela não poderia mais ser a mãe legítima. Ela não poderia mais, a partir daquele dia, dizer: ele é meu filho. Porque se ela dissesse: ele é meu filho, ele seria morto. Então, Deus entrega outra autoridade para essa mãe. Qual? O direito de ser a tutora. O direito de ser a mulher que ia cuidar daquela criança. Ela deixou de ser a mãe legítima, tornando-se a babá. Só que Joquebede sabia qual era o filho que ela tinha gerado. Joquebede sabia que era dever dela velar pela promessa daquele menino. Joquebede já tinha tido a revelação de quem ele era, quem ele seria e o que ele iria executar na terra. Eu quero te dizer que às vezes o seu momento você não compreende, mas o Senhor está fazendo algo sobrenatural. Aleluia. Então, Moisés nasce nessa época. Vamos ler o texto para não parecer que eu estou te contando só uma história. Êxodo capítulo 2, verso 1. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casam. A mulher engravida e deu à luz a um menino. Viu que era lindo bebê e escondeu ele por 3 meses. Vamos lá. Eu preciso rapidamente aqui dizer para você o significado original de viu que o bebê era lindo. Outras versões, viu que o bebê era formoso. O original está dizendo: essa mulher viu que aquela criança tinha um chamado para as nações. Aquela mãe olhou e Deus revelou para ela o futuro. Escondeu ele por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou o cesto de junco e de papiro e revestiu de betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos, às margens do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando de certa distância para ver o que aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e as suas servas foram caminhar pelas margens do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou a serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava, e ela sentiu pena dele. Se Moisés não estivesse chorando, a história era outra. Graças a Deus ele estava chorando. De vez em quando nós precisamos chorar. Meu filho Isaac Estevão, olha para mim. De vez em quando um homem precisa chorar. Perdoa o papai por às vezes dizer que você não deve chorar em alguns momentos. Nem sempre eu estou tão certo assim. Te amo, viu, filhão? Muitão. Se vocês olhassem o rosto da minha esposa agora. Vamos lá. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar esse bebê? Quero. Você conhece alguém? Sim. Respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. Por essa época, um homem... desculpa. Então aqui, você já imaginou, eu estou lendo para você entender que Moisés nos inspira. E que por mais que nós coloquemos a história dele em uma maneira poética, quando olhamos para outra perspectiva, nós vamos ver que foi um filme de terror. Nós vamos ver que aquela mãe viveu, talvez, o momento mais difícil da vida dela. Só que quando nós sabemos qual é a nossa promessa,
quando nós temos certeza do propósito, quando nós já temos a chave da promessa na mão, quando nós já conhecemos o lugar secreto, todos os problemas, todas as adversidades, todo o momento de terror que vivemos se torna leve, porque nós sabemos quem somos e quem está conosco nesse lugar secreto. Certamente você julgaria aquela mãe, assim como já julgamos tantas outras pessoas, sim ou não? Mas aquela mãe estava colocando seu filho para o cumprimento da promessa e o seu propósito. Existiu uma promessa para a vida de Moisés, que estava guardada em um lugar secreto, onde o caminho seria revelado mais tarde. Deus jamais vai nos dar o mapa, irmão. Porque se Ele te der o mapa, você vai descobrir que vai ter que passar talvez por uma montanha muito alta, talvez por um despenhadeiro, talvez no caminho que o Senhor vai entregaria para você no mapa, você vai descobrir que você vai ter que passar pelo buraco da agulha, no pico do buraco da agulha, aonde um camelo passa e muitos de nós não passam. Eu não sei se você sabe, mas esse buraco da agulha é um trieirinho que você só consegue andar um pé à frente do outro. Aqui tem um precipício, aqui tem uma montanha, você não tem para onde correr. Se você desequilibrar, você cai e morre. Quando Jesus fala sobre isso, Ele está falando, tem camelo que passa lá, mas muitos de nós vão ficar do outro lado, não vão conseguir entrar, irmãos. Se Deus te desse o mapa, não daria certo. Então repete comigo, o lugar secreto da minha promessa vai ser revelado mais tarde. Em Gênesis vamos ver a história de Abrão, um homem comum como qualquer um de nós, um homem comum como o pastor Marcelo, que tem o seu irmão Vanduir, um homem comum como a minha esposa Nayara, a apóstola Nayara, que tem o Vanderlan, o Tiago e a Joyce como irmãos. Tem a mãe dela ausente no pai, mas o pai está vivo. Um homem comum como você, como eu, que temos as nossas famílias totalmente peculiar, uma diferente da outra, sim ou não? Abrão era esse cara, como qualquer um outro, tinha os seus irmãos, tinha a sua vida. Agora, o pai de Abrão era Terá, o qual tinha outros dois irmãos, Naor e Arã. Moravam em Ur dos Caldeus. A família era consideravelmente grande, sem contar as noras e os netos. Era pai, mãe, 3 irmãos morando todos em uma só casa. Um casa e traz a filha, a esposa. O outro casa, traz a esposa. O que trouxe a esposa teve um filho, teve outro filho, e todo mundo foi ficando acumulado dentro daquele mesmo territóriozinho, uma casa. Aí você vai imaginar a sua, eu não sei qual é o território da sua casa, mas imagina a sua. Ele era um cara comum, só que de alguma maneira Abrão achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor o desafiou a sair. Eu quero alguém aqui para eu fazer um teatro sobre eu vou ser Deus, convidando Abraão a sair da sua casa. Por favor, alguém forte, por favor. Vamos? 1, 2, 3 e sobe aqui no altar. Vem cá, público. Eu falei forte, viu, público? Viu? Abraão, Deus. Abraão está aqui dentro do meio da casa dele, da família dele. A conta de energia ele não sabe o valor, tá? Porque quem paga é Terá. A água ele não faz ideia de quanto que é, porque quem paga é Terá. Ó, Luiz, você parece estar revelando alguma coisa aqui. Vamos lá. Ele não faz ideia quais os desafios a casa vive, mas Deus, em sua excelsa presença, olha para ele e vê ele. E um dia, fica firme, vou te jogar longe, tá? Segura. Deus vira e fala assim: Abraão, eu quero convidar você, fica para lá. Vou convidar você a sair. Você acredita que Deus falou assim: Abraão, pega na minha mão, vamos ali comigo? Irmão, o termo na Bíblia está dizendo que Deus expulsou Abraão daquele lugar. Deus tirou Abraão daquele lugar. Deus fez: sai daqui que eu não te quero aqui. Obrigado, meu filho, Deus abençoe. Aplauda ao Senhor pela vida do público. Abraão de repente cai fora do lugar de segurança dele.
Abraão olhou e falou assim: meu Deus, e agora? Aí Deus vem para ele e fala assim: o que eu tenho para você é diferente do resto, e você precisa ir para um lugar ao qual ainda mostrarei a você. Chegando nesse lugar que eu ainda te mostrarei, farei de você um abençoador de todas as famílias da terra. Ai, meu Deus do céu, só aquele que entendeu. Celebra aí, Luiz, porque quando Deus nos tira do meio da nossa parentela, quando Deus nos tira do conforto do Pai, é porque Ele tem uma geração para ser abençoada pela sua vida. O Senhor está dizendo para você hoje: eu fiz de você nessa terra um abençoador. Ai, deixa eu voltar. Meu Deus, fica comigo aqui, queridos. Aleluia. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra. Irmão, ele não falou dá licença. Sai. O termo original: expurgou, espremeu, tirou o conforto dele, transformou aquele lugar que era bom num lugar pior para a vida dele. E do meio da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando Nimrod quis que o nome dele fosse grande, Deus quebrou ele no meio. Porque o coração de Nimrod, ao construir a torre de Babel, foi contaminado pela soberba de ser grande, de ser bom. Sou eu que faço, sou eu que aconteço. Mas Abrão estava deixando esse lugar e ia ser um abençoador. E para que ele fosse um abençoador, Deus sopra o nome dele nas nações. Nimrod, Deus silenciou o nome dele. Abrão, Deus soprou o nome. Vamos comigo? Agora você vai ver por outra perspectiva, porque até agora está bom, sim ou não? Mas vamos ver por outra perspectiva o seu comentário, ou o comentário dos seus parentes que estão indo ver você ir embora. Se eu trouxer o Luiz aqui, ele pode ler isso aqui para mim como se fosse uma verdade para ele, que eu conheço a história dele. Que Deus é esse? Que do nada fala para você deixar todos que você ama para trás e nunca mais voltar aqui? Sim ou não, Luiz? É isso. Por quê? Porque a promessa que Deus tem para mim, para as pessoas que não compreendem, é uma loucura. A Bíblia afirma isso. A Bíblia diz que para o mundo o que nós vivemos é loucura, é coisa de doido. Mas para nós é o quê? Poder de Deus. Aí eles veem que Deus é esse que você serve. Eu não acredito num Deus assim, porque Deus é amor. Deus não vai separar, Deus não vai fazer dor, Deus não vai trazer dor para dentro da família. Irmão, para. Esse Deus aí, ele é fictício, ele é poético, ele é de alguém que escreve alguma coisa. Deus, para trazer você para o lugar secreto da sua promessa, doa quem doer, Ele vai atrair você para esse lugar. Porque se você não estiver lá, Ele não cumpre a palavra dEle, e Ele não revoga a palavra dEle. Ele não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender. Só você que entendeu e recebeu, celebra aí, aleluia. Meu Deus, esse seria o pensamento e o comentário de tantas pessoas perto de nós. E assim como a história que te contei, julgaremos mal ou diríamos bem. É verdade. Talvez os amigos falavam assim: que azar, hein? Agora você vai ter que pagar as contas. Cadê a Rani? Está lá no Icos? Cadê o marido da Natália? O Douglas, Tauan. A Rani falou assim para mim, assim, apóstolo, ali, ó. Quando ela falou, eu falei: Deus fala. O Douglas Tauan está descobrindo agora o que é pagar as contas. Eu falei: mesmo? Ela falou: diz ele que a conta chegou e ele pagou. De repente a outra chegou, não deu tempo nem de ganhar dinheiro para pagar ainda. E a outra já chegou. Talvez alguém chega para o Douglas e fala: que azar, hein? Agora você vai ter que pagar as contas. Talvez alguém chegou para Abrão e falou assim: que azar, hein, Abrão? Agora a coisa vai apertar, porque você não tem mais seu pai para cuidar de você, não. Agora você não tem mais o teto do seu pai, Abrão. Agora você vai ter que ralar, irmão.
Só que para quem está vendo é um azar, para Abrão e para o Douglas e para todos que saem do meio da tua parentela, por causa do propósito de Deus, irmão, vai se tornar um abençoador de famílias, vai se transformar num transformador de pessoas, um impulsionador, em nome de Jesus. Ah, papai, isso é lindo demais. Então, o que a família não sabia? O que a família não compreendia? A família de Abrão, eu posso ouvir um amém? Fala comigo, a família de Abrão. Existia uma promessa escondida em um lugar secreto para Abrão. Apóstolo, por que a família não entendia? Põe para mim, porque eu não coloquei aqui. Põe para mim aí, por favor, Josué, capítulo 24, verso 2. Se você ler o texto que eu coloquei no meio da semana, de uma parte do meu TSD, você vai ver isso aqui, ó. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Quem serve a outros deuses nunca vão compreender a sua promessa. Meu Deus. Não dava para Abraão ficar no meio dos parentes deles, eles serviam outros deuses. Não dava para ele ficar naquele lugar, aquele povo ia atrapalhar o que Deus tinha para ele. Apóstolo, mas lá em casa todo mundo é convertido. Será? Porque se for, irmão, eles também vão fazer igual Deus com você. Sai daqui, vai cumprir o seu propósito. Meu Deus do céu. O nosso tema é o lugar secreto da sua promessa. Agora fala comigo, o lugar secreto da minha promessa. Uau! Gênesis 6, nós vamos conhecer a história de Noé, que também foi desafiado a Deus, por Deus. Noé teve um desafio que Deus colocou para aquele homem, que não colocou para homem nenhum na terra mais. Noé estava em um tempo difícil. Qual tempo? Abraão estava em tempo difícil? Estava. Quando você está dentro da casa de gente que fica pesando, cultuando e fazendo você está vivendo um tempo difícil, por mais que seja confortável. Moisés estava num tempo difícil, sim ou não? É engraçado que Deus sempre vai usar um tempo difícil para te impulsionar para o seu propósito. Gênesis 6, Noé estava nesse tempo também. Qual tempo? Ele estava em um tempo difícil para a humanidade, pois os filhos de Deus coabitaram, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, geraram uns Neandertal estranhos, geraram gigantes, semideuses. Eu acho que no curso de intercessão você ensinou isso aqui, né? Geraram semideuses, e os semideuses trouxeram para a terra uma libertinagem, um abuso, um negócio louco, eu vou achar a palavra aqui, uma perversidade tomou conta de tudo, ao ponto de Deus se arrepender. Não, mas não dá certo, eu vou ter que mudar essa estratégia aqui. Então o Senhor observou tudo que estava acontecendo, a perversidade aumentando, os seres humanos se perdendo a santidade, e foi bagunçando tudo. Agora olha comigo, Gênesis 6, 5, o que Deus disse: o Senhor observou quando havia aumentado a perversidade nos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Verso 8: Noé, porém, encontrou um favor de Deus. Vou beber água. No meio daquela perversidade, Deus encontra um. No meio da matança dos primogênitos, Deus encontrou Moisés. No meio da bagunça que era a casa de Abrão, Deus encontra Abrão. No meio da perversidade da humanidade, Deus encontra Noé, que o próximo versículo vai dizer que ele era íntegro, que ele era bom, que ele andava com Deus, que ele era amigo de Deus, que ele temia a Deus. Vai dizer que ele conhecia a Deus, e por ele conhecer a Deus, Deus então entrega para ele o seu favor. Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou dizimar todos da face da terra. E a partir da sua família, você, seus 3 filhos e as noras, eu vou começar tudo novamente, com a humanidade. Vou mandar para dentro dessa arca, desse grande barco,
barco, um casal de cada animal que está na terra, para depois darmos continuidade. Quando Noé recebe essa palavra, o que os amigos dele disse? Vamos virar a perspectiva, porque foi muito bom o que Deus falou com Noé, sim ou não? Os amigos disseram o quê? Ô dó, que azar. Você vai construir um barco, o que é barco? Não, é um negócio que vai andar sobre as águas. Que água? Não, é porque vai cair uma chuva, irmão, e vai inundar a terra. O que é chuva? Irmão, nada disso tinha acontecido ainda. Que azar, hein? Deus te põe para construir um negócio aí, uma bagunça, esse tanto de madeira. Que azar, hein? E aí Noé constrói. Quando o dilúvio vem, aqueles que disseram que azar, disseram, deixa eu entrar, agora não dá mais tempo. Aí Noé vira e fala, que azar, hein? Vocês não creram. Às vezes, aquilo que parece ser bom, amanhã vamos ver que é ruim. Às vezes o que parece ser ruim agora, vamos descobrir amanhã que foi muito bom para esse momento. Eu quero dizer para você, Deus então escolhe Noé para dar continuidade. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim, você foi chamado para dar continuidade à próxima geração. Irmão, tem uma corrida que é a corrida do bastão. Você corre para entregar o bastão para outra pessoa. Mas deixa eu te dizer, você não pode parar para entregar o bastão. Você precisa entregar na sua mais alta velocidade, para que aquela pessoa que já também está correndo continue esta corrida. Eu preciso que você compreenda que por mais que pareça ruim a sua promessa, agora, amanhã você vai ver que ela é muito boa. O Senhor tem um grande propósito. Esses e tantos outros homens na Bíblia têm algo comum que nos chama atenção nesse dia. Talvez a gente possa colocar até no plural, umas promessas, algumas promessas, porque são tantas as promessas, mas se você pegar uma, a sua vida já não é mais a mesma. Se você firmar em uma, irmão, a sua vida jamais será a mesma. Então, a minha pergunta é, qual a promessa de Deus para a sua vida? Como eu vou encontrar algo que eu não sei o que é? Fabrício, vai lá nos Kids e pega o como é que chama. Meu pai fala, deixa, pega o como é que chama lá para mim. Eu falo, pai, o que é o como é que chama? Porque não lembro o nome. Aí ele pede para eu pegar, fazendo uma pergunta, pega o como é que chama. Pastor Marcelo, o que é o como é que chama? Nós só vamos conseguir pegar algo, ou encontrar algo, se soubermos o que é. A pergunta volta a te fazer, qual a promessa de Deus para a sua vida? Se você já sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida, qual o caminho para encontrá-la e ela se cumprir na sua vida? Porque nós estamos falando que existe um lugar secreto. Para eu encontrar esse lugar secreto, eu preciso trilhar um caminho. Se eu não tenho mapa, como eu alcanço? Como eu sei onde é esse caminho? Fala comigo assim, como encontrar sem o mapa? Eu vou te dar o segredo. Provérbios capítulo 3, verso 6. Meu Deus. O texto diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Só para aquele que recebeu eu vou responder, eu vou falar de novo. Reconhece-o em todos os caminhos, os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Apóstolo, onde eu estou andando parece que eu não estou vendo Deus, parece que eu estou perdido, irmão. Não vai. Se você não reconhece Deus no caminho ao qual está sendo proposto a você seguir, não vai, não entra sem a ajuda de um profissional que dá ruim. Se você não está vendo Deus no negócio, não entra, irmão. Apóstolo, como eu tenho certeza que Deus está? Quando Deus está, existe paz. Ele é o Deus da paz. Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Ele é o, faltou um, maravilhoso, Deus forte. Se você não conseguir encontrar isso no caminho que você está andando, coloca no GPS, recalcula a rota, porque você não vai chegar no lugar secreto da sua promessa. Porque como eu te disse, o salmista diz que Ele vai brilhar o seu caminho enquanto você anda.
Se ele tem uma luz aqui, irmão, olha o quanto isso aqui nós fizemos já essa dinâmica, mas eu quero fazer só eu aqui, porque senão o pessoal vai ficar. Olha lá, ó, a lanterna, vai, não acendeu a lanterna. Aqui, precisa não. A lanterna está aqui, ó, nos meus pés, a luz do Senhor. A luz do Senhor está nos meus pés. Mas se os meus pés estiverem parados, a luz está parada. Mas se o meu pé anda, ela vai clarear outro lugar. Se o meu pé continua, ela clareia outro lugar. Se o meu pé entra em lugares escuros, ela vai me mostrar que eu estou no lugar errado. Se o meu pé entra nesse lugar, esse aqui é o caminho. Então Deus vai mostrando, Deus vai revelando. Abraão aconteceu isso, Abraão ia e Deus falava, Abraão é aqui, Abraão agora é aqui. Quando, olha só que lindo, quando Moisés chega perto do Mar Vermelho, Moisés fala, Senhor, agora para onde nós vamos? Atrás tem Faraó, na nossa frente tem... Moisés, calma, eu sou o caminho em qualquer lugar. Toca as águas, Moisés, continua andando, continua marchando. Meu Deus, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ele vai te dar o caminho certo. Os caminhos que você anda, você consegue reconhecer o Senhor? Os caminhos que você está, você consegue reconhecer o Senhor? Os lugares que você está frequentando, você consegue reconhecer o Senhor? Deus é Deus de multiplicação, Deus não é Deus de divisão. Você consegue reconhecer o Senhor, sim ou não? Vamos lá? Jesus está com você? Lembra os dois discípulos no caminho de Emaús? Chegou o terceiro homem. Ó, que tema poderoso, o terceiro homem. O terceiro homem chegou e começou a conversar com os dois. E aí, o que está acontecendo? Ficou sabendo? Jesus morreu, cara, foi crucificado. O negócio está feito. Todo mundo falando só disso. E foi para a cruz. E foi um negócio esquisito. Brigaram por causa da roupa dele. Brigaram por causa da coroa. Colocaram uma coroa de espinho. O cara está sofrendo mesmo. Está acontecendo isso. Foi. E eles caminhando. De repente chega em um lugar que tinha uma mesa e tinha uma ceia. Quando eles olharam a ceia, eles olharam. Não acredito, eu estou tendo que trazer vocês de volta para a ceia, para vocês me reconhecerem. Eu estou tendo que sentar na mesa de novo, para vocês me reconhecerem. Em todo o caminho que nós percorremos, vocês não sabiam que era eu. O caminho que você tem caminhado, Jesus está lá? Na minha vida, Jesus está lá. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são aqueles que entram por essa porta larga. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva para a vida. E poucos há de encontrarem. Olha isso, irmãos. Olha o que Mateus está dizendo. Meu Deus... Vamos pensar que essa igreja está lotada, não tem mais nenhuma cadeira vazia aqui hoje. Imagina, eu preciso que você enxergue isso, em nome de Jesus. E Deus fala, apenas esses que nós podemos ver encontraram o caminho. É o que o texto está dizendo. Mateus nos revela que existe uma característica de dificuldade que vai revelar o caminho secreto da nossa promessa. Mateus está dizendo que a sua promessa você não vai encontrar depois de um mar de rosas. É a Bíblia que está dizendo. Por que Deus nos daria algo tão grandioso, tão fácil assim? Por que Deus nos entregaria gerações, transformação de vida de pessoas de mão beijada? Se nem mesmo nós fazemos isso. Mateus está nos revelando que apertado é o caminho. Agora, Isaías 30, 21, e agora eu estou caminhando para o final, meu tempo já está esgotado. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo. Note o texto de Isaías. E os seus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo. Esse é o caminho, anda nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda.
pastor Marcelo. Vai andando. Devagarzinho. Pode ir por aí, meu filho. Ótimo, vira um pouquinho para a direita, filho. Vira só um pouquinho para a direita, para cá. Isso, continua. Agora vira para frente, senão você vai cair nesse buraco. Tem um obstáculo, para a esquerda. Isso, continua. Agora vai para frente, encontra o seu caminho, encontra a sua promessa, encontra o que eu tenho para você. A palavra daquele que está dizendo vai direcionar você por onde você for. Aleluia. Isaías está nos dizendo isso. Não desvie do que a voz do Senhor está dizendo para você, nem para a esquerda nem para a direita. Para onde ele te vinha, Paulo? Eu tento ir para a esquerda, ele me coloca para a direita. Eu tento fazer assim, ele fala para eu fazer assado. Quando eu penso que estou acertando, ele me diz: eu estou errado, você está errado. Irmãos, a voz do Eterno, a voz do Senhor nos direciona. Ele é a voz. Apóstolo, ainda não conheço a voz. Mateus 6,6. Quando eu orar, pois quando eu oro, tu se revelas a mim. Quando eu orar, Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta. Ore o teu pai que está em secreto. E o teu pai, agora essa versão nos traz uma revelação, que vê em secreto, recompensará você publicamente. Apóstolo, eu preciso ouvir a voz do Senhor. É lá no secreto. Agora você só fica na igreja, porque eu não gosto de sair do lugar de secreto. Agora tudo para você é a igreja, é porque é o meu lugar secreto. Agora tudo para você é os irmãos da igreja, porque eles estão junto comigo no lugar secreto. Agora esse Deus te mandou sair, é porque Ele quer que eu fique no lugar secreto. Ele não quer que eu fique em qualquer lugar. Esse Deus Ele está te tirando de um lugar e te levando para um lugar de maravilhas. Esse Deus Ele te coloca no rio, irmão. Ei, deixa eu te dizer, a história de Moisés começou no rio. Na história de Moisés, ele atravessou um rio. Na história de Moisés, ele atravessou o mar. Na história de Moisés, ele batia na rocha para que água alimentasse o povo. Se você entrar para esse lugar, você vai ouvir a voz do Eterno, e lá no secreto você vai dizer: Senhor, eu não aguento mais. E Ele vai falar: sou eu que te sustento publicamente, marche. Eles precisam ver, porque você até parece que não aguenta, mas eu estou dizendo: vai. Cheio. Você começa no secreto, mas termina para todo mundo ver. Você começa com aqueles que não compreendem, dizendo: está doente, não sai do quarto, mas termina marchando. E o grito da vitória, se você não entendeu, fica de pé. Aleluia. Quando eu oro, tu se revelas para mim. Apóstolo, aonde está o lugar secreto da minha promessa? Só vai encontrar orando em um lugar secreto. Ele não vai te mostrar publicamente, senão ainda vai achar alguém querendo ir junto contigo na tua promessa. Ele não encontra ninguém desguarnecido. Ele encontra o que conhece o secreto. Ele encontra homens de decisão. Sabe o que são homens de decisão? Homens que dizem sim para o Senhor. Eu posso, meu filho, você me permite aquela frase que me fez chorar na mesa? Posso? Eu tive um discipulado com o Anderson, quando ele foi pedir a Natane
em casamento. Ele disse algo que instantaneamente eu chorei. Perguntei a ele se ele tinha certeza. Ele olhou dentro dos meus olhos. Ele falou assim: apóstolo, quando eu casei a primeira vez eu não era homem. Meu casamento fracassou. Apóstolo, quando eu casei a segunda vez, eu não era homem. E o meu casamento fracassou. Apóstolo, quando eu casei a terceira vez, eu me tornei homem. Mas eu não tinha Deus. Agora, com essa mulher, eu sou homem e tenho Deus.